Começando aqui mais um episódio muito especial hoje aqui, recebendo a Zelinha, secretária do esporte aqui de Poços de Caldas, que começou a carreira dela no esporte, através do basquete, em alta performance. O esporte levou ela para a educação e agora a educação trouxe ela de volta para o esporte. Zelinha, explica essa frase pra gente. É verdade, uma frase assim, acho que muito assertiva, né? Dentro da minha trajetória, não só como atleta, mas na minha trajetória profissional, né? Eu entendo o esporte como uma ferramenta pedagógica muito potente, né? E entendo que essa ferramenta, ela só se equilibra dentro do processo mais importante que eu acredito que exista, que é a educação, né? Da qual eu fiz parte durante muito tempo, né, na minha trajetória profissional, 34 anos dedicados à educação. Então, essa frase eu acho que me levou para o começo da minha vida, né? Eu finalizei com a educação, mas eu comecei com o esporte. Então, eu acho que é uma jogadinha aí de palavras, mas na verdade é uma jogadinha de vida aí, é um encontro de vida, né? Eu comecei pelo esporte, o esporte me levou para a educação, então essa ferramenta me levou para a educação e agora eu volto ao meu início, né? Através da educação estou de volta ao esporte. Perfeito. E quando você começou, né, no basquete, você treinava para jogar em alta performance, né? Sim. Como é que era a tua rotina? Como é que você começou? Como é que você se apaixonou por esse esporte? Eu me apaixonei pelo esporte através da educação física escolar. Então veja que o esporte está atrelado à educação o tempo todo, né? Então, as aulas de educação física eram as mais motivadoras para mim. Eu sempre fui uma boa aluna, academicamente falando, mas a educação física era aquele momento. Eu acho que todo mundo, né? Eu vivi isso na educação, então, desde acompanhando as criancinhas até os adolescentes, você se lembra disso, Lucas? O momento da educação física é aquele ápice, né? Dentro da semana escolar. E comigo não foi diferente. Então, me apaixonei pelo esporte através da educação física, tive excelentes professores de educação física e através dessa motivação dentro da educação física, o nosso município sempre priorizou muito os jogos escolares, as competições municipais, né? E foi através desses pequenos movimentos municipais que eu fui criando esse gosto pelo esporte, né? Fui me dando bem. Eu me apaixonei pelo basquete, mas eu gostava de todos os esportes. Por exemplo, na minha época, o basquete feminino ele não era tão difundido como é hoje, né? Então, eu jogava vôlei, por exemplo, eu adorava. Mas a questão de jogar a bola dentro da cesta, converter a bola, era a minha paixão, né? E através dos jogos interescolar, né, intermunicipais, formou-se uma seleção de Poços. E na época eu fui convidada para essa seleção. E essa seleção é que começou a treinar, ter um treinamento específico e começou a representar a cidade, né? Esse processo acontece até hoje. E nessa representação da cidade, a gente chegou até o clube, que foi a Caldense, né? Na época era o Colégio Pelicano também. O Colégio Pelicano sempre foi um grande entusiasta dos esportes para os seus alunos. Então, eu já estudava no colégio, treinava pelo colégio, trabalhava no colégio dentro da educação, né? E pela cidade, representando a cidade. E esse movimento foi crescendo, expandindo, e aqui São João da Boa Vista, muito próximo a nós, né? A gente começou com um intercâmbio entre os estados, e eu cheguei também à seleção da cidade de São João. Então, eu jogava por Minas, jogava pelo estado de São Paulo, e esse movimento foi crescendo bastante. A representatividade do esporte em São Paulo foi sempre mais difundida. Então, a gente tinha muito mais campeonatos, muito mais jogos. Eu treinava aqui, treinava à noite em São João. Era difícil, porque eu estava fazendo faculdade, mas ia treinar à noite em São João, sábado e domingo. Então, esse movimento durou muito tempo na minha vida, por mais de 20 anos, né? E foi assim que eu fui chegando através do esporte, através dos treinamentos, através do esporte basquete, né, nessa questão do alto rendimento. Fomos vice-campeã mineiras, isso foi um momento muito importante na minha trajetória como atleta, foi muito bacana em Betim.
Eu acho que depois disso a gente não teve um índice tão performático assim no basquete feminino em Poços, né? E São João, o ápice foi os Jogos Regionais. A gente, por muitos anos, chegou até a última fase dos Jogos Regionais, enfrentando grandes equipes. Então, enfim, por aí. Muito legal. E o esporte nessa área universitária revela muitos talentos, né? Verdade. Universitária, desde pequeno. Sim. E para o pessoal ter ideia do nível que eram esses campeonatos, conta pra gente com quem que você chegou a jogar contra na época da... Eu cheguei a me emocionar na época jogando contra a Hortência, por exemplo, né? Contra a Paula, né? Que são, assim, símbolos eternos do nosso esporte, do nosso basquete. Quem não se lembra, né? Quem gosta muito do esporte, com certeza você é muito mais novo que eu, mas o basquete feminino trouxe muitas glórias para o nosso país, né? Campeão mundial, pan-americano, enfim, olímpico, né? E sempre com esses ícones, né? Paula, Hortência, Marta, enfim. E eu pude ter esse prazer, esse gosto, essa emoção de jogar contra essas pessoas, né? Eu não sei se nem é contra, viu? Eu acho que é a favor. É a favor, né? Que aí todo mundo ganha quando tá jogando nesse nível, né, Zé? Com certeza, jogar com fã. E eu, na época, a gente tinha muito aquela competição, né? Você gosta mais da Hortência ou você gosta mais da Paula, né? E eu sempre fiquei muito dividida nisso, mas o meu ícone mesmo, a minha inspiração sempre foi a Hortência, porque assim, eu acho que as duas sempre se completaram. Eu não consigo ver naquela época Hortência sem a Paula e a Paula sem a Hortência na seleção, né? Mas a Hortência era muito inspiradora pela alta performance dela. Não que a Paula não fosse, mas a Hortência é incrível, né? Quem pôde acompanhar a trajetória dela como atleta, olha, fenomenal. Ela entrou em alta performance mas mesmo, muito, né? Eu acho que o percentual de erro dela dentro de um jogo não chegava nem a 2%, né? Era perfeito, né? Em arremessos, né? E a Paula é incrível, aquele gênio, né? A magia, né? Tanto é que ela ganhou o nome de Magic Paula. Na época tinha o Magic Johnson, né? E aí ela ganhou esse apelido em função do que ela conseguia fazer com a bola, né? Não era aquela questão da cesta o tempo todo, como era a Hortência, mas era aquela questão da magia, quer dizer, ela tinha um domínio da bola e uma inteligência como visão de jogo muito grande, né? Coisa que talvez faltasse um pouquinho para a Hortência. E aí, por isso que elas se completavam, né? Muito, né? Uhum. E, Zelinha, você falou que depois que você conciliou por um tempo, né, o esporte ali em alta performance com a pedagogia e chegou num ponto que você teve que tomar uma decisão ali, né? E você decidiu a levar para a pedagogia, né? E o que você levou do esporte de alta performance, né, que é uma área que, não, assim, diminui os erros, né? A pessoa quer chegar ao perfeccionismo ali, né? Você falou, a Hortência queria errar 2%, tentar chegar a errar nada no jogo, nem né? Isso, é. O que você levou da alta performance esportiva para a sua vida profissional na pedagogia? Essa questão da decisão é porque, assim, na época, né, que eu fui atleta, né, que eu me dediquei ao esporte, a gente tinha uma opção, ou sair de Poços e passar pelas peneiras, em algumas cidades do estado de São Paulo, e isso não era nem São João da Boa Vista, né? Porque o que acontecia em São João da Boa Vista era um pouco parecido com o que acontecia em Poços de Caldas, mas nós tínhamos algumas cidades, como Piracicaba, por exemplo, era uma cidade-chave para o basquete feminino na época, né? Sorocaba também foi, né? E eu cheguei naquele momento em que meus pais, né, mais a minha mãe, filha, o que você quer? Você quer ir? Né? A gente faz isso. Mas aí eu decidi ficar com o esporte aqui, né? E aí chega aquele momento em que você tem que, a ficha cai e você tem que levar essa trajetória junto com a sua vida profissional, porque eu não iria conseguir viver do basquete feminino, nem em São João da Boa Vista e nem em Poços de Caldas, né? E naquele momento eu não pensei na educação física enquanto algo para a minha profissão futura, mas eu pensei na educação. Por quê? Porque eu estava fazendo magistério na época, era muito comum a oferta do curso de magistério.
E dentro do magistério eu me encantei, tanto é que eu comecei já como aluna do ensino médio do curso de magistério, trabalhar como estagiária, né? Como estagiária dentro do Colégio Pelicano. E aí eu me apaixonei pelas crianças. Na época era educação infantil, eu me apaixonei pelas crianças. Então eu vivi ali 2 momentos específicos, né? E sim, depois, claro, amadureci, terminei o ensino médio, fui para a faculdade, a pedagogia, a escolha foi a pedagogia, fiz o curso completo, né, da pedagogia, graduação, a pós-graduação. E é claro que os ensinamentos do esporte, eles estão muito ligados na minha vida pessoal, né? A questão da resiliência, né? A questão de ouvir, a questão da escuta, né? Porque quando você está no esporte, você tem que entender que você nunca é sozinho. Você não faz nada sozinho. A questão da equipe, do time. E isso na educação é igual, né? Então, eu me deparei com uma questão de analogia muito próxima, muito perto mesmo, né? O esporte e a escola, né? O esporte, a minha equipe de atletas, o meu time e o meu time de professores, o meu time de alunos, né? Então, essa vivência do esporte foi fundamental. E você me pergunta que ponto importante. Eu acho que a persistência, eu acho que a questão de trabalhar com os erros e principalmente a escuta. A escuta, isso eu levo para a minha vida e trabalho, insisto hoje nessa questão da escuta, que é mais importante. Tem alguns momentos que você precisa mais ouvir do que falar, né? E eu gosto muito disso. Com certeza. Mas ali, você falou uma coisa muito interessante, que foi a questão do espírito de corpo ali, né? De saber jogar com um time, tanto no esporte, né? Quanto também na pedagogia, numa escola, igual você falou. Um grupo de professores ali. Não adianta vir na primeira série, professor muito bom, segunda série, professor muito bom, terceira série caiu o nível. Que aí eles não conseguem ir para a quarta série no mesmo nível, né? Exato. Então tem que ser uma equipe ali, falar, ó, vamos fazer a formação desse aluno, né? Ponto a ponto, igual num time, né? Cada um tem a sua posição ali. Você percebe? Aí o treino, por exemplo, né? O atleta ele não consegue performar se ele não tiver uma rotina de treino, né? E a mesma coisa, na escola e nas profissões não deixa de ser diferente. Qual que é a performance, né? Dentro da escola dos professores? Né? É o planejamento, é a dedicação, é a rotina, né? E, de certa forma, no esporte, o que acontece? Você tem sempre uma referência positiva, né? E na escola não é diferente. Então, você como líder dentro do seu time, quer seja ele na escola, quer seja ele na quadra, você é um motivador ali dentro, né? Então, por isso que você precisa ter essa questão da escuta, né? Essa questão do respeito muito apurada, né? Para você conseguir trabalhar essa gestão dentro do time, né? E fazer o contágio. E hoje em dia, isso é muito importante, porque todo mundo está nessa ansiedade de ser ouvido, né? A gente teve recentemente um episódio que foi triste com um atleta de alto rendimento, né? No nosso futebol, e que ele teve uma crise dentro do campo, né? Ele foi substituído, né? E ele teve uma crise com os jogadores, com o técnico, né? Enfim, tá faltando alguma coisa. Tá faltando pensar em equipe, né? Tá faltando alguma coisa ali. Não é sobre ali, mim, né? É Exatamente, sobre o time, né? É sobre o time. Então, alguma coisa tá fora do compasso ali, né? Uhum. Isso é muito importante. Porque tem que ter o foco no resultado final que... Exato. Tá todo mundo buscando ali o mesmo resultado, né? Exato. Numa escola. Qual que é o foco ali, o objetivo? Formar um aluno ali bem capacitado, né, para a vida acadêmica, igual num jogo, né? O foco ali é ganhar, fazer ponto, né? Você falou uma coisa muito importante, né? Não é sobre mim, é sobre a minha equipe. Isso é tão bacana, porque quando a equipe tem esse entendimento, né? Se um se sobressai, se um ganha, todo mundo está ganhando nesse time. Né? Então, a questão da humildade é um trabalho que eu acho que o esporte mexe muito com isso, né? Traz muito à tona. E aí, dentro de tudo isso, se você está, por exemplo, numa escola de alto rendimento, como foi a que eu trabalhei também, né? Porque é uma instituição que tem que performar, né?
o esporte foi essa ferramenta pedagógica muito importante, pessoalmente, para mim. Uhum. De buscar ali resultados, né? De buscar resultados, mas de entender que a busca desses resultados é um trabalho contínuo dentro da rotina, do planejamento, né? Nada acontece por acaso. E no esporte não é diferente. Se o atleta não treina, ele não tem um alto rendimento, um bom desenvolvimento. Não adianta. Ele pode ser o melhor, né? E na escola não é diferente. Se o professor não planeja, né, o treinamento dele, se ele não planeja, se ele não tem uma rotina, é aquilo que você disse. Pode ser que um faça isso, mas todos têm que fazer isso. Então, essa questão é muito parecida entre as profissões, né? O esporte é, sim, essa ferramenta inspiradora, né? Se a gente joga tudo isso dentro do esporte e segue a cartilha de um atleta de bom rendimento dentro do esporte, dá certo na profissão. Entendi. Né? É um método que funciona, né? Funciona muito, funciona. E eu costumava dizer muito isso, não para você, que você sempre foi um excelente aluno, um ótimo atleta dentro da escola, mas eu costumava trazer muito essa comparação quando eu tinha que motivar o aluno com baixo rendimento, né, escolar. E eu usava muito essa comparação do atleta de alto rendimento, né? Por que ele consegue ter essa performance? Porque ele se dedica, olha, ele tem uma rotina diária, ele treina todos os dias naquele horário, né? Então, isso é muito parecido, né? Entendi. É uma ferramenta pedagógica mesmo. E é o que você disse, né? São detalhes, né? Detalhes e constância que levam ao resultado. Como Com você certeza. disse, tem que fazer um detalhezinho que às vezes passa despercebido, né? Sim. É o que vai, a longo prazo, dar o resultado final ali e levar a pessoa à alta performance, né? Que é o objetivo ali de todo mundo que entra seja no esporte, na profissão, né? São os detalhes que tem que ser, e a importância do líder, né? Porque, igual você disse, beleza, tem ali as peças, vamos dizer assim, né? Os professores, os ajudantes, mas quem que é o maestro ali que vai sincronizar todo mundo, né? Vamos pensar juntos, porque eu acredito que o time tem que pensar junto, né? Pensar igual, né? Total, exatamente. Sim, o gestor é o maestro, né? Aí você já foi para a orquestra, que é uma coisa muito bacana também da gente entender, né? Como é que tudo funciona ali com tanta perfeição, né? Tantos instrumentos diferentes, né? Tanto posicionamento ali e funciona e resulta naquilo tudo. É muito parecido, né? Então, por exemplo, eu tenho uma secretaria de esportes, né? Eu tenho dentro da secretaria de esportes, pelo menos internamente, pelo menos 12 pessoas, né? Já é uma mini orquestra ali. Fora, eu tenho mais 12, né? Que são aquelas pessoas que estão fora. Muito mais do que 12. Bem mais que isso. Se a gente for entender o time mesmo, né? A orquestra mesmo da Secretaria de Esportes aqui em Poços, dá uma sinfonia muito bacana, porque a gente tem aí pelo menos uns 50 integrantes, né? Se a gente pensar dentro, fora, nos ginásios. Então, essa questão da rotina, do treinamento, do planejamento dentro da secretaria não pode ser diferente daquilo que eu aprendi, que o esporte me ensinou. Não pode ser diferente, né? Eu não posso chegar na minha semana sem um planejamento, abrir a minha segunda-feira sem um planejamento. O que eu quero nessa semana com todo mundo, dentro, fora, enfim, né? Então, isso é muito importante. Zelinha, você ficou bastante parte da sua carreira, né? Sim. Na parte da escola, ali como coordenadora, diretora, né? E quando surgiu esse novo desafio, né, da secretaria, o que passou pela sua cabeça ali? Foi uma oportunidade de voltar para o esporte ali diretamente, né? E como é que foi essa situação? Foi uma decisão difícil, né? Mas foi bem isso. Foi um ciclo voltando ao início, né? Eu comecei no esporte, fui para a educação e olha só, a roda. Eu voltei para o esporte, né? Então, foi uma escolha, foi uma decisão. Eu poderia ter continuado na educação como eu estava, né? Mas eu senti que no meu momento de vida seria um novo desafio. E eu acho que quando a gente está muito tempo dentro de um trabalho, uma coisa que a gente não pode deixar acontecer
é entrar num momento assim, eu já tenho domínio disso, eu estou muito tempo, então, né? Não posso perder nem a motivação e nem achar que eu já sei como as coisas vão acontecer, eu já tenho a resposta para tudo, muito menos na educação e no esporte também. Então, eu aceitei como um desafio pessoal, né? Um desafio grande, um desafio pessoal. Quer dizer, eu quero aprender outras coisas. Eu quero utilizar tudo aquilo que eu aprendi com a educação de volta agora num outro universo, né? Então, foi por isso. E também por acreditar nas pessoas que estavam assumindo aqui o direcionamento da nossa cidade. O vice-prefeito foi meu aluno. E foi meu aluno de sala de aula, não só como diretora ou coordenadora no colégio, né? Eu fui professora dele. Então, pessoalmente, eu tenho um crédito uma crença muito grande nele enquanto ser humano, enquanto gestor agora. Ele é cardiologista, né? E está como vice-prefeito do nosso município. Então, eu gosto muito de acreditar nas pessoas. E com o prefeito não foi diferente. Quando conheci, né, tive uma identificação como pessoa muito grande com ele e falei, puxa, é uma missão, né? Acho que a educação está me trazendo para essa missão, eu vou aceitar esse desafio e eu vou recomeçar. E foi isso. Entendi. Muito legal. E aí você aceitou e quando você chegou lá, qual que é a visão, né, da secretaria? Quais são os objetivos para esses próximos anos, para esse ano agora, de 2025 também? Qual que foi ali a estratégia que vocês montaram ali? Bom, a Secretaria de Esporte, ela é uma pasta muito importante no nosso município. Eu, enquanto cidadã, não tinha conhecimento do quanto o nosso município dispõe como oferta esportiva e educativa dentro do esporte. Então, primeiramente, eu fui conhecer isso. Eu já entrei numa casa muito experiente, com pessoas muito experientes, com pessoas, inclusive, que na trajetória, no início das suas trajetórias, foram meus professores. Eu tenho uma pessoa muito querida dentro da secretaria, que foi meu professor de educação física, que é o professor Lelo, né? Uma pessoa muito experiente que hoje ele gerencia dentro da secretaria a equipe técnica, né? Aquela que constrói juntamente com o diretor de esporte e a secretária, o caminho do esporte para o ano. Então, quando eu cheguei, aí é que está. As minhas ferramentas da educação eu coloquei em prática ali na Secretaria de Esporte, né? Então, aquilo que a gente falou, a escuta, o conhecimento da equipe, entender ali cada um, entender que cada um é a trajetória de cada um, a história de vida de cada um, e como é que eu aproveitaria aquela experiência trabalhando na reconstrução de uma nova secretaria, porque é esse o legado que eu quero deixar, uma nova Secretaria de Esportes, com uma visibilidade positiva dentro do município, com dobrar esse número de ofertas que já existem na secretaria. E a nossa missão, né, da nossa equipe atual na secretaria, o nosso foco é exatamente o esporte dentro do nosso município. A gente tem aqui uma porção de associações que trabalham com comunidades, que tiram as crianças, às vezes, da ociosidade, daquela tecnologia sem resultados e levam para o esporte. Então, a gente tem um processo transformador aqui em muitos bairros, né? Um processo transformador para as nossas crianças. Nós temos, não sei se você sabe, Lucas, mas a gente tem aqui muitos atletas de alto rendimento no nosso município, mas muitos, em muitas modalidades, tá? Não é que de repente, vamos falar do esporte mais praticado no Brasil, que ainda é o futebol. Não, não é. A gente tem nas lutas marciais, nós temos na ginástica rítmica, a gente tem no basquete, no vôlei. Olha, é muita coisa que a gente tem de bom dentro do nosso escopo assim, esportivo, né? E a nossa missão é exatamente essa, cuidar primeiro dessas crianças, cuidar das pessoas idosas. Inauguramos um vôlei 50+. Oh, que top! Muito top mesmo, que acontece duas vezes por semana lá no Cascatinha, né? Por quê? Porque as pessoas estão envelhecendo, você sabe disso, você deve estudar um pouquinho sobre essa questão do envelhecimento com qualidade de vida.
E para envelhecer com qualidade de vida, o que, que a gente tem que ofertar? Esporte, né? Esporte, né? Porque essas pessoas já vêm com DNA esportivo, né? Hoje a criança já vem trabalhando essa questão, as famílias vêm trabalhando essa questão com as crianças. Então, a pessoa chega lá com 60, 70 anos, você olha e fala, nossa, mas não parece. Ela está correndo, ela está caminhando, ela está jogando um vôlei, ela está fazendo algum tipo de esporte. Então, a gente precisa ampliar isso já pensando nesse movimento da sociedade. A gente vai ter mais pessoas idosas e mais pessoas idosas com boa qualidade de vida. Então, oferta de esportes, né? Muito legal. Então, isso é muito bacana. Então, a gente já vem trabalhando isso. E a gente não oferece só para criança ou só para adolescente. A gente tem para aquela senhora que mora no bairro tal de Poços de Caldas. Ela quer fazer um pilates 2 vezes por semana, de forma gratuita. Existe? Existe. Ela quer fazer uma yoga? Existe? Existe. Ela quer fazer uma dança? Existe? Existe. Né? Isso para os homens também. Então, isso é muito bacana. E são projetos que acontecem, eu não sei se você sabe, e se as pessoas têm esse domínio também, as que não estão ali no nosso movimento diário, a Secretaria de Esportes tem um programa que ela executa, que esse mês a gente bateu o recorde. Quase 5.000 pessoas no nosso município, independentemente da categoria esportiva ou da idade, praticaram esporte no mês de outubro. Tá? Esse é o fechamento do nosso programa, maior programa esportivo, que é o Postos Ativa, né? Que é um termo de cooperação que a gente tem dentro da Secretaria de Esportes. Né? Então, a prefeitura dá sustentabilidade financeira para esse projeto e ele executa as atividades esportivas de forma muito valiosa. Então, eu acabei de receber ontem, pela coordenadora pedagógica do programa, e ela me falou, Zelinha, olha que alegria, que recorde, quase 5.000 pessoas. Pensa o que é esse índice na nossa população. Então, a nossa ideia é ir aumentando cada vez mais essa prática. O nosso alcance, a gente está chegando também trabalhando, porque esporte é saúde, então a gente tem aí uma parceria com a Secretaria de Educação, com a Secretaria de Saúde, com a Secretaria de Promoção Social. Olha só a importância do esporte. Muito importante. E você falou uma coisa muito legal, que é o seguinte, a missão, né, que você falou da Secretaria do Esporte, é incentivar as crianças também a jogar, a participar, né? Sim. É incentivar os atletas de elite já, vamos também, dizer assim, que tem muitos aqui em Poços, né? E também estimular o pessoal da terceira idade a continuar praticando o esporte, né? Exatamente. Porque às vezes a gente vê muitas, assim, secretarias, às vezes foca numa área só, né? Vamos ajudar, vamos gerar mais oportunidades para as crianças. E acaba esquecendo outras. Uhum. Eu achei interessante o que você falou. O esporte, ele ajuda como um todo, né? Ele é uma ferramenta ali, até vamos dizer assim, tira da depressão, né? O pessoal vai jogar, conversa com todo mundo. Saúde. Interage, né? Saúde. Libera hormônio positivo no corpo. Exato. Então, é uma ferramenta que vai muito além ali só daquela parte que a gente está acostumado a só ver. Do esporte, né? Em si. Do esporte em si. Exatamente. Você disse tudo. Olha, a gente vive um momento com os adolescentes, por exemplo, de muita ansiedade, né? Muita depressão. E para isso é remédio? Não é só remédio. É esporte, principalmente. Né? Tem uma frase que fala assim, corre que passa. Corre que passa, exatamente. Quem gosta da corrida, né? E aí são os 3 eixos, porque você tem o infantil, né? Aquele momento do adolescente, a pessoa idosa, são 4, na verdade, e o alto rendimento. Né? E para isso vem aí criação de políticas públicas. Recentemente, aí, dia 12, foi sancionada a Bolsa Atleta. Né? A gente tem outras políticas públicas, como editais, que a Secretaria de Esportes lança. A gente lançou um edital de patrocínio esse ano, 1.250.000 ofertados. E aí entram aí treinadores, atletas de alto rendimento, entram as associações. Então,
é um valor, né, um dinheiro investido para que eles possam dar sustentabilidade nos seus projetos. Olha que bacana. Isso de forma muito criteriosa, né? A gente tem a Lei Municipal de Incentivo ao Esporte também, que disponibiliza recurso para atletas, associações, enfim. Então, a movimentação fora o nosso programa esportivo é muito grande, né? Então, a gente está sempre com esse olhar cuidadoso. O prefeito tem o esporte como uma missão muito grande dentro da gestão dele nesses próximos 4 anos, né? Então, a importância da Secretaria de Esportes, ela está lá em cima, ela está na pirâmide de tudo isso, porque ela envolve tudo isso que a gente está falando, né? Então, mais responsabilidade como gestora dentro dessa pasta, né? É uma pasta muito importante, né? Muito Porque importante. ela vamos dizer, ela é polivalente, né? Ela influencia em muitos outros pontos, né? E a questão desse patrocínio, como é que é? É destinado a ajudar atletas que já têm um alto rendimento a começar, custear viagens para poder ir para campeonatos. Como é que funciona esse patrocínio? Esse patrocínio, assim, a nossa pasta, ela tem um valor em recursos, certo? São várias, a gente chama lá são várias fichas que nós temos dentro da nossa pasta para determinados recursos. Então, esse edital de patrocínio é um edital que a gente lança no primeiro semestre, né? E ele tem toda a regulamentação. Dentro desse edital, ele não contempla somente atletas de alto rendimento. Ele contempla outras situações esportivas, mas existe um item específico que é para o atleta de alto rendimento. E aí ele pode definir, dentro dos critérios do edital, o que ele quer pleitear, qual o recurso que ele quer pleitear e para quê. Então, ele pode utilizar para viagem, ele pode utilizar para inscrições, ele pode utilizar, por exemplo, para uniforme, quer dizer, uma série de coisas. Então, isso dá uma sustentação muito grande, né? Então, é importante que as pessoas entendam o quanto a secretaria gera de recurso, né? E a prefeitura disponibiliza esse recurso para a gente fazer essa mola do esporte funcionar o tempo todo, né? E o quanto isso é atrativo para eles, é significativo, quer dizer, é aquilo que faz com que eles acreditem cada vez mais no esporte. Para né? não desanimar, né? Exato. Porque tem que ter apoio, né? Não, porque existe. O esporte, a gente sabe que ele gera, né, essa questão financeira, tanto para o atleta, para o time, para a associação, né? E como a gente foca muito, né, no esporte dentro do nosso município, quer dizer, são pessoas como eu, que trabalham e tem o esporte ali como um segundo processo, que trabalharam ou que trabalham e que tem o esporte como um segundo processo. Ou eles são os próprios atletas, né? Ou eles são aqueles que dirigem os atletas, né? E a gente sabe que isso tem custo, né? Treinadores, né? Tudo, alimentação, enfim, viagens, né? E fora isso, a secretaria também apoia muito dentro desse processo, com viagens, enfim, apoio aos eventos, então tem muita coisa, né? Mas e o nosso foco é sempre estar pensando naquilo que vai gerar mais resultados para a nossa população. Isso é importante. Sempre. Entendi. E o legal que eu achei é que vocês abrem um edital, né? Sim. E a pessoa tem ali uma liberdade de falar aonde que ela precisa do recurso, né? Exato. Não é algo engessado, não, né? Não é. Ela consegue falar, eu preciso para inscrição. Isso. Ou então, eu preciso de um equipamento tal, né? Isso. Ela consegue... Os editais, eles procuram ser bem democráticos, né? Mas eles seguem o rigor, né? O edital, ele é elaborado, existe, né, o setor jurídico que nos auxilia, que tira todas as dúvidas, né? Mas ele visa exatamente democratizar, dar uma certa liberdade com foco no esporte. Não pode sair desse foco, né? Com certeza. E um esporte ali, que eu acho que é um esporte que você gosta também, corrida e caminhada, né? E popularizou muito esse esporte, né? É um esporte que muita gente que não praticava começou a praticar, inclusive pelas corridas, né? Que tem corridas de rua. Você
qual que foi a distância mais longa que você já correu, Zelinha? Conta pra gente. Bom, eu participei 2 vezes da Maratona de São Paulo, né? Eu cheguei a fazer meia maratona na época que eu estava com muita performance em corridas, né? E eu nunca fiz uma maratona, mas meia maratona eu já participei. Claro que eu não era uma corredora de meia maratona performática como eu fui no basquete, né? Eu era mais uma ali dentro da meia maratona. Mas né? só Mas, de completar nossa, a prova, isso já é performática. bacana demais, né? E muito legal. Você está participando de uma maratona internacional, né, de São Paulo, com aqueles corredores na época que pouca gente falava dos quenianos, né, das quenianas. Então, isso foi muito bacana. Isso demorou a chegar em Poços, né, mas chegou também. Então, nessa época, quando eu deixei o basquete, aquela coisa do DNA do esporte, né, e eu também deixei o basquete porque começou a machucar também um pouco, né? A gente tem o basquete, o esporte tem muita questão do joelho, né? O tornozelo, fraturas, essa coisa toda. Falei, bom, vamos partir para outra coisa e comecei na caminhada aqui, o nosso parque municipal maravilhoso. E aí da caminhada, corrida, tô correndo bem, quero competir. E aí comecei a fazer as inscrições em São Paulo. Minha irmã, nessa época, morava em São Paulo, então tinha local para ficar e comecei a fazer essas inscrições e fui gostando muito das inscrições, das inscrições não, das corridas, né? Enfim. E aí, isso depois de um tempo, depois que eu parei, quando eu fiz um roteiro, acho que por 2 ou 3 anos, do calendário todo de São Paulo, eu corria todo mês. Todo mês eu pegava uma corrida. Corrida das estações, maratona, Nike. Por exemplo, eu cheguei a correr numa Nike Run em São Paulo, saindo ali do Ibirapuera, com 15 mil pessoas. Nossa. Olha que loucura isso! 15 mil pessoas correndo, nossa, né? E aí eu cheguei a fazer esse ciclo aí por uns 3 anos. Falei, não, agora, pelo amor de Deus, eu não vou ser corredora, para com isso. E aí eu voltei aqui para dentro, né, de Poços, fazendo as corridas aqui, corrida de rua, e vi que a corrida de rua, assim, começou a ganhar um corpo de pessoas correndo, né, e logo as corridas começaram a chegar, as corridas de finais de semana aqui em Poços, né. Então, achei muito bacana, mas antes de vivenciar aqui dentro do município, eu fiz muito fora, e isso me deu um gosto pela corrida muito grande. Muito legal. E quando uma corrida vem, por exemplo, né, alguma marca, alguma empresa quer fazer uma corrida em Poços, qual que é o papel da Secretaria do Esporte para poder ajudar essa corrida a acontecer aqui? Como é que funciona? Nossa, isso é ótima pergunta. Só fazer um comentário para vocês. 2025, nós tivemos mais de 20 corridas agendadas na Secretaria de Esportes. O que nós fazemos são 2. Na verdade, 3. Nós fazemos uma corrida que é nossa, é a Volta ao Cristo, tá? É uma corrida da Secretaria, nasceu dentro da Secretaria. A meia maratona Poços Pocinhos. Eu já corri essa, hein? Nossa, é difícil, hein? É difícil. Uma das mais difíceis que eu achei. Eu tentei correr esse ano a meia, despreparada totalmente. Eu acho que eu corri uns 3 quilômetros e parei total, pela dificuldade. Muito bacana essa meia maratona, né? E tem uma corrida também, que é a Night Run, da promoção social, que a Secretaria de Esportes auxilia bastante. Então, eu digo que são 3 corridas da prefeitura, né? Fora isso, são todas corridas que a gente chama meio que particulares. Meio que não, são particulares, né? Então, qual que é o papel da secretaria? A primeira, a provocação da empresa, né? Vou citar um exemplo da academia, por exemplo, de uma academia que quer fazer uma corrida. A primeira coisa, ela vai organizar isso vendo se tem uma agenda, uma data, e que se não tem nenhum evento, né, que conflita com ela naquele final de semana. Então, o papel da secretaria é dizer para ela, tá ok essa data, você pode realizar, porque já pensou 3 corridas num mesmo final de semana? Né? Não tem jeito, 2. Então, esse é um primeiro momento. Aí, o responsável recebe ali toda uma orientação de quais secretarias ele precisa passar.
E uma das mais importantes é a Secretaria da Mobilidade Urbana, né? Da Defesa e da Mobilidade Urbana, que é o meu amigo Rafael. Por quê? Porque é ele que vai ter que normatizar essa corrida, porque existe fechamento de ruas, né? Ele precisa pôr uma equipe de segurança, né? Então, tem todo esse processo para que as pessoas se organizem. As pessoas pensam que, assim, eu vou fazer uma corrida. Às vezes tem muita gente, eu vou fazer uma corrida. Não, gente, é um processo muito... não é um processo simples, é um processo de muita responsabilidade, porque a partir de um momento que você assume fazer uma corrida, tudo o que acontecer naquele processo, naquela corrida, é de responsabilidade de quem está promovendo. Né? Uhum. Então, é esse o caminho. É a Prefeitura, a Secretaria de Esportes, a Defesa, a Secretaria de Mobilidade Urbana, né? Enfim, se tiver alguma coisa relacionada a vendas, às vezes tem venda de óculos, né? Às vezes tem venda de roupas, marcas esportivas, às vezes tem uma barraquinha, então precisa também entrar em contato com a Secretaria de Serviços Públicos, né? Porque tudo isso é fiscalizado. Né? Entendi. Então, são etapas ali, né? São várias etapas, não é uma situação simples. Entendi. E dessas 3 corridas que é da secretaria, né? Você falou que é a Volta ao Cristo. Isso. A meia maratona Pocinhos e a terceira é a Night Run. A Night Run. Todas já foram esse ano? Já foram. Já foram. Já. E agora a gente já está no preparo para a Volta ao Cristo 2026. Uhum. Né? Já estamos preparando aí. Legal. Eu corri a Volta ao Cristo já. Já correu? Já corri. Corri essa... Eu nunca corri. Pocinhos. Tá. Muito difícil mesmo. Ela é estrada de terra, né? Muito. Brita, né? Aquela pedrinha escorrega o tempo todo. E né? essa, a Night Run, não corri ainda. Não, essa acontece em agosto. É bem bacana. O ano que vem eu vou te chamar. Vou fazer o comparecer. convite. Então, tá aceito. Essa é a noite, né? Como o nome já diz, bem legal, bem bacana. Legal. E a promoção social, através da secretária, né, da Marcela, se dedica muito, é uma corrida muito significativa, porque é uma corrida das mulheres, mas os homens podem participar também, mas especificamente uma corrida com essa temática das mulheres aí. Ah, legal. Zelinha, o que você acha que um movimento esportivo ele tem que ter para ele impactar a vida da pessoa, a ponto da pessoa, vamos dizer assim, se apaixonar ali pelo esporte e aquilo ali fazer parte, porque é um estilo de vida, né? O esporte, depois que ele entra na vida da pessoa... Realmente, o esporte é um estilo de vida e depois que ele entra, ele pode ficar. Uhum. Né? Ele pode ficar, com certeza. Mas, do ponto de vista, o que você me fala? Essa pergunta aí, ela acho que ela tem pontos, né? Tem muitos pontos. Por parte da secretaria, quando vai montar um movimento, né? Tá. Qual que é quais são os elementos ali que não podem faltar para falar assim, para pegar a pessoa e a pessoa... Tá. O esporte cumprir o papel dele ali. Isso é bacana. São muitos, né, os elementos, mas eu acho que quando a gente planeja alguma atividade esportiva, algum evento esportivo, posso dar o exemplo para você do nosso programa, o Postos Ativa. Veja bem, foi um pensamento, mas assim, eu acho que muito assertivo da equipe na época quando o programa nasceu. Quer dizer, o movimento que veio da prefeitura e depois a equipe de esportes. Por quê? Porque a gente buscou uma eficiência, né, em escolher uma OSC para gerenciar aquilo que a gente estava entendendo, eu acho que na época, né, eu não estava, mas aquilo que a secretaria estava entendendo, que o esporte estava tendo um alcance e que o movimento interno não estava dando mais conta de acompanhar, né? Então, aí eu vejo que o planejamento é muito importante nisso, né? A questão do planejamento é muito importante nisso. E o que a gente quer atingir, né? Eu quero atingir uma camada social que é importante também que ela tenha
um ganho de saúde, de educação na vida dela. Então, no caso, eu tenho que levar o esporte para aquela localização, né? Então, esse impacto, quem é que eu quero atingir com isso, né? Por quanto tempo? Vai ser para sempre, né? Então, eu acho que esse planejamento é muito importante. E quais essas referências que eu quero para aquele local? Então, entender. Por exemplo, a gente tem uma ferramenta aqui, eu não sei se você conhece, que é o Cricket. Conheço. Olha que bacana, o Cricket é um esporte que, naturalmente, ele não, se a gente for pensar, ele não tem muito a ver com o Brasil, né? Uhum. Mas se a gente for pensar lá nas brincadeiras de rua... Parece o Bet, né? Você lembra? Uhum. Bet, né? Ele tem a ver também. Olha como é importante a brincadeira de rua, né? É uma coisa que Dá a gente não não pode esportes, perder, né? não Parece brincadeira, né? Parece. Então, o cricket, por exemplo, o movimento que ele faz social dentro da cidade de Poços de Caldas, e agora ele já ampliou para a região, ele já está atuando em 6 cidades aqui na nossa zona, São Paulo e Poços, porque ele contempla também Águas da Prata e São João da Boa Vista. Ele já está atingindo aí muito mais que 3.000 crianças. Então, olha o que ele está levando. Ele está levando esporte, saúde, ele está levando um desenvolvimento educacional, que é o ensino do inglês, porque o cricket é muito falado, né? Na língua inglesa é muito normal. Há 15 dias atrás, a gente estava com um grupo aqui em Poços de 35 ingleses. Então, o cricket aqui, por exemplo, já tem um pensamento de colocar dentro do projeto aula de inglês. Olha que bacana isso, né? E veja bem, a gente tem hoje a presidente do cricket em Poços de Caldas, que é a Roberta, que foi uma atleta do colégio municipal, né? Ela foi uma atleta do colégio que entrou no movimento do cricket e hoje ela é presidente do cricket. Ela fala inglês fluentemente, ela viaja pelo mundo todo. Então, você vê como que é uma questão tão de planejamento e o que você quer ofertar, o que você espera que o esporte vai acarretar naquele espaço e naquele local. Qual que é a tua previsão? Durante quanto tempo? O que isso pode transformar na vida de cada pessoa, de cada criança? Então, assim, o impacto do esporte, assim, ele é imensurável. Não dá para a gente colocar num rol numa numeração, né? Porque ele é infinito. E, assim, de novo, eu acho que é fundamental o papel do professor ali como um motivador, ele é muito grande, né? Porque você me perguntou o que ele tem que ter, né? Primeira coisa, quem é que está à frente ali, né? Quem que vai inspirar, né? Qual é a inspiração? Qual é a inspiração? Porque a partir do momento que eu tenho isso, né, não tem fronteiras. Não tem fronteiras. E o cricket, o Poços de Caldas é uma referência, né, no esporte, né? No cricket. Hoje somos uma referência mundial, né? Poços foi escolhida no Brasil para ser a capital do cricket no Brasil, né? Eu não sei se você sabe, mas o cricket agora ele entrou já como um esporte olímpico, ele passou a ser um esporte olímpico, né? Então, o cricket vai fazer um boom muito grande dentro do Brasil. A gente tem aqui o MET, que é o coração do cricket no Brasil, que está fazendo um trabalho intenso, né? Junto ao COB aqui no Brasil. Está fazendo um trabalho intenso e faz isso já com grande tempo dentro do mundo, né? Com o cricket. E posso sempre como essa referência. Então, é um trabalho fantástico de parcerias, de melhorias. A gente tem ali na Zona Oeste, na Vilas Unidas, um polo do cricket, né? O MET melhorou todo o espaço ali dentro de um termo também de colaboração que a gente tem, melhorou todo o espaço, as crianças vão para lá e fazem cricket, tem na Zona Sul, tem lá no Santa Rosália, na escola, as crianças também fazem cricket, assim,
no Colégio Municipal. Então, nós estamos, através do cricket, através do match, a gente está difundindo o esporte de uma maneira, assim, inacreditável. Tá? Não só como uma ferramenta pedagógica, assim, mas uma transformação na vida dessas crianças. Muito legal. Zelinha, você falou que o cricket agora é um esporte olímpico, né? E Poços de Caldas é a capital do cricket. Vou fazer uma pergunta ousada aqui. Tem chance de atletas poços-caldenses estarem nas Olimpíadas representando o nosso país? Tem muita chance, porque o Cricket Brasil, né? Ele é... A casa do Cricket Brasil é em Poços, né? Então, com certeza vai ter muita chance. Muita chance de criação de novos atletas no cricket aqui, né? Muita chance da gente trazer jogos internacionais dentro da nossa cidade. Então, o movimento está só crescendo e é só coisa boa que vem pela frente. Olha que legal. E olha que legal, como você disse, né? Geralmente, para a gente poder ser lançado num esporte, né? São as capitais, né? A gente tem que estar numa capital e para São Paulo. A gente, vou jogar basquete, tem que mudar para São Paulo para poder fazer peneira, né? Verdade. E olha que legal, Poços de Caldas daqui para a Olimpíada, né? Aqui é a referência. Falando do cricket, olha que a gente virou o próprio ponto que pessoas vão ter que vir para cá, né? Para poder querer, se quem quiser virar um atleta olímpico de cricket, vamos dizer assim, né? Com certeza. Aqui é a capital do cricket, né? É aqui a capital, né? E que bacana, e todo mundo se apaixonando pela cidade, né? Logo, logo a gente vai ter... Você sabe onde é o ponto de cricket aqui? Você sabe onde é? Eu lembro que tinha na Caldense, eles treinavam na Caldense, né? Tinha um treinamento, se Tá. tem um na Zona Oeste. Mas o Brasil, tá? O Cricket Brasil. Cricket Brasil, não sei onde que é. É no country. Qualquer dia você dá uma legal. passeada lá, que você vai ver o centro de treinamento da Seleção Brasileira Feminina, lá no country, tá? E aquele casarão que tem no country, logo, logo ele vai passar por uma reestruturação ali, por melhorias, ele também vai ser um ponto do cricket ali, né? Porque já que o cricket está ali mesmo, então vai estender ali para o casarão, ali vai ter todo um movimento interessante, vai ser um local para tratativas importantes aí, futuras, do que virá pela frente, aí dentro disso que a gente está conversando. Em relação ao cricket aí. Uma pessoa legal para você trazer para um bate-papo é o Matt. Eu vou te passar o contato dele. Matt, queremos você aqui, hein? Vou te passar o contato dele, você vai ver que simpatia, que cara bacana e como o trabalho dele está se destacando aí. Ele que é o responsável. Ele é o responsável. Pelo cricket. Aqui em Poços. Exatamente. Olha que legal. Não só em Poços, Brasil e mundo. Brasil e mundo. Olha só. Ó, que honra, né? E que impressionante a gente poder ser aí uma cidade que é a referência, né? E assim, atletas que nascerem aqui em Poços não precisam sair da cidade para poder ter chance de ir para uma Olimpíada, né? Exatamente. Olha que coisa mais... Exatamente. Não só Poços, a nossa região. Porque o cricket está em Andradas, em Caldas... Eu não tenho certeza se Campestre, São João, Águas da Prata e Poços. Olha que bacana. Toda a região sendo beneficiada. E uma coisa que eu acho legal também é descobrir talentos, né? Porque o esporte, como você disse, aqui no Brasil o futebol ainda é o top 1 ali, né? Todo mundo gosta de jogar mais futebol. Mas a gente descobrir novos esportes, né? Abre a porta para descobrir novos talentos também, com certeza, dá chance, né, para isso. Mas você está falando do futebol, né, mas eu acho que assim, tá uma febre muito grande pelo tênis, né, porque a gente tem o João aí brilhando, né, trazendo de novo essa expectativa, e aí a gente tem uma movimentação do tênis muito bacana lá no country também, também que está muito legal o espaço. Então, é que a gente fica muito focada às vezes, né? O vôlei feminino e masculino na cidade, o handball. Então, Poços tem todas as modalidades aí sendo praticadas por atletas de alto nível. A gente tem recentemente uma atleta do handball feminino que foi contratada pelo handball do Espírito Santo. Olha que legal. Olha só, feminino que está. Então, assim,
Tá disseminando aí atletas pós-caldense e da região aqui, próximos da gente, pro Brasil. Todas Olha que as bacana. modalidades. BMX, Olha, né? legal. O BMX também. A gente tem atletas de excelente performance, né? Trazendo campeonatos até internacionais aqui para nossa cidade. Então, tá Nossa, voando. Tá bem servida de voando, atletas e de estrutura para Com certeza. praticar esporte. Com certeza. E sabe um negócio legal que eu, inclusive, comentei com o Iago do Beach Tennis, que veio aqui, o Iago do Macai. Grande Iago. Amigão meu, amigão nosso. Né? Nosso. A gente falou o seguinte, o brasileiro tem uma característica muito boa, que é o quê? Beleza, chega um esporte novo, a princípio, todo mundo fica ali, quer saber o que está acontecendo. Começou um atleta brasileiro destacar, todo mundo compra a ideia, né? Verdade. Então tem essa vantagem, né? A referência, né? É o orgulho, É o né? orgulho, né? O orgulho que a gente sente, Igual- né? Quando tem um atleta nosso lá na ponta, Destacando, né? Não só o Brasil, mas em cidades também, né? Verdade, Então quando verdade. um pós-caldense, caramba, vai pra Olimpíada, todo mundo torce, né? É. Todo mundo quer saber um pouco mais sobre... Ó, vou lembrar outro nome aqui para você, o Marcelinho. Você lembra do Marcelinho, né? Lembro. Marcelinho que tá master aí na natação, se destacando. Outro dia estava no campeonato mundial, né? Ficou entre os 10 Olha melhores só. nadadores. Acho que ele ficou em 8º. Olha que bacana, né? E trabalha com natação, voltou a nadar como alta performance, foi para o mundial de master. Olha que bacana. Muito legal, né? Muito legal mesmo. Zeli, agora eu quero te dar um presente aqui e te mostrar uma marca aqui que é parceira aqui do nosso podcast. Que delícia. A Gran Boyajan, certo? Tá. Essa marca aqui de doce de leite, bananinha, cocada. E aí você pode escolher aqui, ó. E aí, mais interessante, a receita é tradicional, né? Tá. Que aqui é o doce que o mineiro gosta, né? E é 0 açúcar. Então, pra atleta... Nossa, e vai encaixar que nem luva. Você escolheu pra esportista aqui. Pra esportista. Então, tem aqui, ó, esse aqui é doce de leite com gelé de maracujá e tem o doce de leite tradicional. Você pode escolher, é um presente nosso aí. Ah, que bacana. Qual que você escolhe? Eu vou escolher o tradicional. O tradicional? Tradicional. Então tá aqui, ó, de presente. Eu Que vou deixar delícia. separado pra você. A fábrica é aqui? A fábrica é aqui, eles entregam todo o Brasil, Tá. então todas as plataformas, no iFood também, tá joia? E vai ter inclusive aí um cupom aí do pessoal do podcast, aí vai ter um desconto. E esse aqui é presente aí, Zé Lina. Oh, que Pra delícia, pré-treino aí, que zero delícia. açúcar, corrida, basquete. Tem no Mercadão? No Mercadão não, tem no... Como é que faz pra comprar? Pra comprar é pelo site. Ah, pelo site? Pelo site, pelo iFood. Tá. E a entrega aqui em Poços de Caldas é grátis. Ah, que bacana. Beleza? E aí esse aqui é o presente Show de nosso aí. bola. Zelinha, Delícia. aí eu quero te perguntar agora, né, encerrando aqui, a pergunta que eu faço para todos os convidados aqui no final. Qual que é o código do sucesso na alta performance, no basquete, na pedagogia, na Secretaria do Esporte? Ai, o código do sucesso, eu acho que primeiro, nada vem de graça. Então, a gente tem que pensar de novo, eu vou falar, na rotina e no treino. Né? Sem isso, nem no esporte, nem no trabalho, nem na escola, a gente consegue. Eu acho que uma coisa muito importante também é a comunicação. Né? É um detalhe que às vezes as pessoas não dão importância, mas eu acho que saber se comunicar é muito importante quando você está num time, né? Quer seja ele na quadra, quer seja ele no seu escritório, quer seja ele na secretaria, enfim. Eu acho que a comunicação é uma peça fundamental para o sucesso, né? E eu colocaria como terceiro, juntando a comunicação, que é a escuta. A escuta. A escuta é muito importante, porque dentro da quadra a gente precisa mais ouvir do que falar. E na vida da gente não é diferente. Quando você tem uma escuta aguçada, sensível, o sucesso, a possibilidade de você transformar um desafio em sucesso é muito grande. Né? E aliado a tudo isso, não posso deixar de falar do planejamento. Não? Então, são 4 situações que eu penso ser muito importante na vida do ser humano. Né? A rotina e o treino, a comunicação, a escuta e o planejamento. Eu considero isso, eu acho que
são situações essenciais e eu fico sempre recitando para mim como um mantra, sabe? Questão do planejamento, rotina, né? A comunicação e a escuta. Então, eu acho que é importante a gente não deixar isso de fora de nada que a gente faça. Passou a receita do sucesso pra gente aí. Zelinha, muito obrigado por ter vindo. E volte mais vezes aqui para trazer novidades pra gente. E eu aceitei o desafio da corrida, hein? O ano que vem eu vou, hein? Vou te chamar pra Night Run. Vou te convidar pra Volta ao Cristo. Tô dentro. Você vai ser nosso convidado de honra, convidadaço. Tô tá? dentro. Tá combinado dentro? Então. Valeu, Zelinha. Combinado. Obrigado. Grande beijo pra você. Beijão. Sucesso. Obrigadão.